Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Eu vou ficar louco da cabeça. E nada interessa ao Claudio Viana, que mandou aqui o superchat pra gente. Você embarcou naquele clima todo do jogo. Espetacular, né? Uma das grandes decisões que você narrou na vida, Cantarelli. Na vida. É um jogo pra sempre. O Diniz falou isso. Jogo pra sempre, irmão. Pela forma que foi, pela virada. Épico. Jogo pelos histórico. Personagens, né? Exatamente. Pela virada, exatamente. Pela uma virada. Eram 2-0 pro Flamengo. Isso aí. E acho que também histórico, aí a gente vai falar mais na frente, pela apatia do Flamengo, né? Mas eu acho que é mais, assim... É isso que eu vou falar aqui. A gente fala, óbvio, o Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul, né? Tem a obrigação, tem jogadores, qualquer um, inclusive o Fernando Diniz, que queria ter no elenco dele. Eles têm que desempenhar, né? Mas agora vamos falar do outro lado, mano. E aí eu vou falar aqui que é uma parada que eu falo o ano inteiro e desde o ano passado também, que é de um treinador que é único no futebol brasileiro. Pra mim, o melhor treinador no futebol brasileiro em termos de qualidade de futebol apresentado, e em termos de ousadia, em termos de fazer o time que só ele faz jogar assim, que se chama Fernando Diniz. Eu sou apaixonado por um homem... Melhor do que o Abel? Melhor do que o Abel no estilo de jogo, na minha visão. Me agrada mais. O estilo agrada... Sim. O Abel é o treinador... É porque o Abel, com o estilo dele, é bi-libertadores. Tudo bem, mas eu acho que o Diniz, assim, é bom a gente falar isso. O Diniz, pra galera, entendeu? Eu sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz, e a parada é a seguinte, o Diniz tem 48 anos de idade. Ele deve ter pela frente, aí, se a gente for pegar o Filipão, que parou como exemplo... Mais 20 anos. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, ok? Até aqui, trajetória do Diniz. Fez um trabalho espetacular com o Audax, que colocou no bolso ali... Ele mandava os jogos contra os grandes times de São Paulo com um orçamento ínfimo, né? Muito pequeno. Não ganhou, óbvio, não era pra ganhar. A obrigação era dos outros, não é dele de ganhar. Depois, na minha visão, ele teve ali passagens ruins na Série B, é verdade, mas assim, o treinador iniciante, ele chega... Tinha uma escolha errada de pegar o Vasco naquele momento. Também, mas também nenhum treinador ali conseguiria subir com o Vasco. Por isso que eu acho que foi uma escolha errada, porque não tinha nenhum perfil pro jogo dele. O São Paulo, na minha visão, ao contrário do que a galera diz, pra mim ele é o melhor treinador que passou pelo São Paulo nos últimos anos. O melhor trabalho, mais consistente do São Paulo foi o do Diniz. E foi o que deu mais maturidade pra ele. Exatamente. Que ele briga pelo brasileiro. Melhor do que os trabalhos do Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo. Como jogador e tudo mais. Então, assim, E aí ele vai pro Fluminense. A primeira passagem, a gente via qualidade de futebol, mas não via resultado. O Atlético Paranaense, quando ele passa ali... Era o mesmo problema. Criava muito e tomava muito gol. O time começou a cair. O Petralha ficou com medo e... E hoje, cara, ele faz um trabalho de excelência. Ele encontrou o equilíbrio. Isso é fato. Ele encontrou o equilíbrio. Ele tem um time nas mãos que é 5 ou 6 vezes o orçamento inferior ao time do Flamengo. Ele monta um time e ele exerce um poder sobre os jogadores a ponto de os jogadores melhorarem com ele. É um jogador assim que o próprio Flamengo, com o investimento que tem, não vai olhar para aquele jogador. Aquele jogador vai para o Fluminense, o Diniz, ele melhora o jogador. Tem vários jogadores ali. O Ganso vive o melhor momento da carreira. A partida que ele fez ontem foi um negócio espetacular. Flutuava em campo. É o melhor momento da carreira do Ganso em 11, 12 anos. Isso é incrível. Ele recuperou um cara que não jogava desde o Santos. Eu acho o Ganso do ano passado melhor do que desse ano. Não, mas ontem fez uma partida espetacular. E aí você vai passar por Fábio jogando com os pés, aprendendo com 42 anos de idade. O jogador do André, Manuel, que não jogou ontem. É um garoto, esse zagueiro. Alexander aí, pô. Sim, o Manuel que não jogou ontem, é um zagueiro que ninguém via como um grande zagueiro no futebol. Vira um zagueiro de qualidade de jogo, qualidade de passe, de sair jogando. No ano passado ele jogava com o Caio Paulista na lateral. Samuel Xavier na lateral, tava lá no Ceará e tudo mais. É hoje um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Ele entrega na intensidade ali que ele precisa. Sim, o John Arias é um jogador absolutamente espetacular. Tá no nível excelente. E caiu na hora certa na mão do Diniz, que é jovem. E aí, tá no momento exato pra ser lapidado por um cara que tá mostrando esse nível, que é o Diniz. Né? O próprio Cano é maior no Fluminense do que foi no Vasco. Bem maior. Em relação a tudo. E outra, vou avisar. Animicamente, a energia dele... Mas sabe, tu vê o Cano mais envolvido com... Ele vai fazer mais de 50 gols no ano. Isso é algo que no futebol brasileiro não acontece, eu não sei nem há quanto tempo. 50? Porque no ano passado ele fez 44 e nesse recorte da temporada ele tava muito abaixo.
Não, 50 acho que naquela época era do Romário. 2000. Ele tá chegando a 2002. 20 gols. Antes do meio do ano. Antes de junho ainda. Bem Sim. antes. Então Cara, é espetacular o que faz o Diniz. Eu quero parabenizar que não é fácil, porque ele recebe porrada, não ganha, é azarado, tudo mais, mas é um cara de uma ousadia, de uma coragem extrema pra jogar o futebol brasileiro. E outra, se você quer um resgate da essência do futebol brasileiro, de toque de bola, uma essência de jogadores driblando, o Guga falou isso aqui, acredita, vai pra cima, drible, acabou no futebol brasileiro. Com o Diniz você tem drible. Primeiro você tempo tem... ontem contra o Flamengo, nossa. Então assim, o Diniz, ele recupera a essência do futebol brasileiro. O toque de bola é... Ele é mais que um treinador. E aí, é pra todos que falam, não ganha, não sei o quê. Cara, eu não vejo futebol assim. Mas é importante ganhar, não pode abrir mão disso. Ganhou. Tem que ganhar. E ele vai ganhar muito mais. Ele será muito mais vezes campeão. Ele sabe que tem que ganhar. Ele já é o melhor treinador, na minha visão, de qualidade de futebol do Brasil. E ele será ainda maior, porque ele vai começar a conquistar. Foi o primeiro, tomara, é o que eu torço, e é o que eu acho que vai acontecer, de vários títulos que vem na carreira do Fernando Diniz. Eu sou apaixonado por um homem, sou apaixonado por Fernando Diniz. Parabéns, Diniz, pela coragem e por não ter mudado a forma de pensar futebol, principalmente com as críticas que tiveram ao seu trabalho. É um treinador iniciante, tem ainda muito a crescer e vai ser um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Anota aí. Eu ainda falando sobre o Diniz, antes da gente entrar no clássico em si, eu acho que eu acho que o impacto 1000 dele... aparelhos conectados aqui na live, Mais hein? 1000 aparelhos conectados. Like na live, ó. Primeiro objetivo, 500 likes na live, beleza? Ainda falando sobre o Diniz, eu acho que o impacto dele no futebol brasileiro, não sei se o Beto concorda comigo, em relação ao que proporciona no futebol no país, eu acho que eu não vejo desde o Luxemburgo, talvez. Quando surge no Bragantino, depois vai começando a ganhar espaço em times como Palmeiras, Corinthians e tal, de implementar um estilo de jogo que não era nem tão característico assim como é o do Diniz, Exatamente. que é muito original, vamos dizer assim, principalmente para um mundo do futebol onde se trabalhava sempre com pontas, com jogo aberto. O Diniz fez questão. Ontem o Fluminense trabalhou o tempo todo por dentro, com aproximação. Então, você vê o Marcelo fazendo um gol construindo pela ponta direita, ele é lateral esquerdo, e você vê que não é algo aleatório, não é aquele futebol total de maluquice, não. Ele é tudo muito bem pensado, aproximado. O Alexander ontem faz um gol quase de dentro da pequena área. Então, assim, você vê que são características marcantes no trabalho que eu não vejo há muito tempo, assim, numa sequência. Porque ele já vinha apresentando essas características no São Paulo, ele vinha apresentando essas características até na primeira passagem pelo Fluminense, só que, como o Beto falou, ele encontra um equilíbrio. Eu acho que, além do mérito que você citou, dele ter... mantido suas convicções de estilo de jogo. Apesar da porrada que levou da imprensa. Muita porrada da imprensa. Apesar das porradas que levou da imprensa, ele também teve o discernimento de olhar e falar assim, bom, eu preciso ajustar a minha defesa. Eu preciso que o meu time seja mais equilibrado. Então, ele não é um Diniz tão radical quanto era no Audax, mas não se tornou um técnico conservador. Muito pelo contrário. Não. Ele aprimorou as ideias dele de ataque se tornou um treinador equilibrado na defesa. Então, hoje, vive o seu auge como técnico do título merecidíssimo.